não há nenhuma substância na frase de alguém que diga que segue Jesus e não segue doutrinas. É uma frase vazia e fútil, porque a frase não quer dizer absolutamente nada. O que é seguir Jesus? Seguir Jesus não é seguir uma luz que a gente vê de madrugada passando em nosso quarto, em nossa casa. Seguir Jesus não é acordar de manhã e enxergar um halo, não é, na nossa porta e sair seguindo aquilo durante o dia. Seguir Jesus não é seguir um vulto da nossa imaginação caída, não é, do nosso misticismo. Para o homem seguir Jesus, ele tem que nascer de novo. Ele tem que ser uma nova criatura, uma nova criação. Ele tem que ser fruto de uma obra soberana do Espírito Santo de Deus. Em 1 Pedro 1,23, a palavra de Deus diz: sendo de novo gerados. Essas pessoas seguem Cristo, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, os homens que seguem Jesus foram regenerados pela obra do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Seguir a Jesus é algo que não encaixa com frases vazias, com misticismos supersticiosos. Seguir a Jesus não é seguir uma visão, uma impressão, um sentimento. O Espírito Santo nos leva à palavra de Deus, nos regenera pela palavra de Deus, e na palavra de Deus a gente contempla a sabedoria, a santidade de Deus, sua santidade absoluta, sua majestade absoluta, sua glória absoluta. Nesse olhar, nessa contemplação de Deus através do Espírito, na palavra de Deus, contemplando isso que nós nunca tínhamos visto antes, o ser humano sente a depravação do seu coração. Isso é seguir Jesus. Eu sigo Jesus, não sigo doutrinas. É uma frase fútil, vazia. O homem então se depara com uma doutrina tremenda e terrível da depravação humana, do coração enganoso do homem, como Jeremias diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Essa é a doutrina sobre o homem. Então o homem se sente sobrecarregado com o seu pecado, com sua impureza. Isso é seguir Jesus. Esses são os passos iniciais. Como Isaías 6,5 diz: então eu disse, ai de mim, pois eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a realidade. Isso é começar a enxergar Deus, segui-lo. O homem se depara com a verdade da doutrina sobre o homem caído e a santidade de Deus. Então ele descobre que ele é indesculpável, que não há nada que o justifique diante desse Deus. Então, como está em Lucas 5:8, ele responde ao ver Deus como ele é, como Simão Pedro, que disse: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Esse homem começa a repudiar tudo que ele é em si mesmo. Ele vê a impureza, ele vê a imundície, em contraste com a pureza e a santidade de Deus. É assim que o homem começa a seguir Deus. Ele começa a enxergar todas essas doutrinas sobre Deus, sobre Ele. Então ele, como Jó diz em Jó 42:2-6, ele começa a seguir Deus, ele começa a ver Deus, e ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso é seguir a Cristo, é estar em contato com todas essas verdades, essas verdades dominarem o coração e as nossas mentes pela atuação do Espírito Santo que nos regenerou para enxergar essas verdades espirituais. Não há doutrina mais terrível para nós
do que a doutrina real da depravação do homem e da santidade de Deus. Da depravação do homem que coloca ele sobre a ira de Deus. Da depravação do homem da doutrina que diz que o homem já nasce assim, mal, depravado, diferente de Deus. A realidade dessa doutrina invade os nossos corações, nossas mentes, e nós enxergamos toda essa poluição. É assim que nós seguimos a Jesus. A frase tão famosa em nossos dias, que eu sigo a Cristo e não sigo a doutrinas, sai da boca de homens que estão indo para o inferno. Porque seguir a Jesus não é seguir uma impressão, uma visão, um sentimento, uma luz. Seguir a Jesus é ser guiado pela palavra de Deus, pelas verdades que o Espírito imprime em nossos corações. É dizer como Davi, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu sigo por esse caminho que a tua palavra me indica, me dirige, que as doutrinas da tua palavra revelam para mim. A tua palavra é a lâmpada que me guia, é a luz para os meus pés. Eu só caminho pelos caminhos que ela indica. O homem não pode criar ideias de seguir a Cristo. A ideia de que alguém pode seguir a Cristo assim mostra o seu completo desamparo em suas próprias faculdades caídas. Não é? Só quando a palavra de Deus infalível invadiu nossos corações, só quando o Espírito nos regenera, não é? Pela palavra de Deus, nos levando à própria palavra, nos fazendo entender essas doutrinas, nos fazendo entender a regeneração. Nós começamos a ver, como Provérbios 30, 5 e 6 diz, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. A palavra de Deus é tudo. Não existe seguir Jesus, a não ser esse seguir Jesus. É isso que é andar com Jesus, é ser guiado pela verdade, é ser liberto pela verdade. É compreender cada uma dessas verdades pela atuação do Espírito Santo em nós. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É o princípio também da sabedoria, como diz Provérbios 1:7, Provérbios 9:10. Ou seja, seguir a Jesus começa com uma visão correta de Deus. Se o homem não conhece a doutrina, ele não conhece Deus, ele não está seguindo nada. Essa é a tragédia do misticismo. Ou então de uma pessoa que fez uma ideia de Jesus em sua própria mente. Ela acha e ela usa essas desculpas. É nesse ponto, quando somos regenerados pelo Espírito através da palavra, é que nós somos lançados aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Nesse ponto de miséria, nós clamamos por misericórdia, por graça. Cada uma dessas doutrinas, a misericórdia, a graça de Deus, começam a brilhar para nós. E nós tomamos então o jugo de Cristo, que é a verdade de Deus, auxiliada pelo poder capacitador do Espírito Santo em nossas vidas. Se quando a luz de Deus não brilhou em nossas vidas assim, nós não estamos seguindo nada, a não ser a nossa própria mente caída, nossa superstição, nosso misticismo, nossas experiências. Nós nos aproximamos de Deus sendo levados pelo seu Espírito através da palavra de Deus, penetrando cada uma dessas doutrinas de Deus, que Deus revelou para nós. A questão é, nós estamos seguindo a Cristo?
Se estamos seguindo a Cristo, nós nos rendemos a Ele. E nós não nos rendemos a uma luz, a um halo, a uma impressão. Nós nos rendemos à sua palavra. Nossa mente, que era inimiga da verdade de Deus, agora vê a verdade de Deus como uma expressão maravilhosa da sua mente. E então você está pronto para sofrer por causa dessa verdade. Porque para você ela não é um livro, nem doutrinas, ela é a expressão da mente de Deus. E você está disposto a morrer pela verdade. É assim que os apóstolos seguiram a Cristo. Proclamaram a verdade, viveram pela verdade e morreram pela verdade. Então, o homem que segue a Cristo está disposto a abraçar as doutrinas. Ele nunca diz: essa doutrina eu não aceito, eu não suporto, eu não gosto. Essa é a expressão do coração regenerado, que nem está no reino de Deus, que dirá seguindo a Cristo. Seguir a Cristo é se submeter aos seus preceitos, é servi-lo com alegria, como diz o Salmo 100, é ser levado pelo seu Espírito a ser moldado pela palavra, dia a dia. Aquilo que Cristo é ser imitador de Paulo, como Paulo é imitador de Cristo. O olhar de um discípulo fica fixo em Cristo. A Bíblia diz: mantenham os seus olhos fixos em Cristo. Como é que você faz isso? Você acorda de manhã, tenta ver Cristo, tenta ver uma luz, tenta sentir algo no coração, e depois vê uns flashes, e aí tenta ficar seguindo aquilo o dia inteiro. Se é isso, você precisa de um psiquiatra. Manter os olhos fixos em Cristo é manter os olhos fixos em sua palavra, é manter os olhos fixos na verdade, é manter os olhos fixos na revelação que Ele mesmo fez de si mesmo. É isso. Nós mantemos os olhos fixos em Cristo, não olhando para o céu, para tentar, atrás das nuvens, ver alguma coisa. E começar a achar que a nuvem está parecendo com alguma coisa, ou com outra, como as pessoas gostam de olhar para nuvens. Você não tenta ver Cristo em nuvens, nem dentro do seu quarto. Você mantém os seus olhos fixos na verdade de Deus. Você medita nela de dia e de noite. Ela é a luz. E agora, então, o seu prazer é agradá-lo, e você agrada a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você agrada a Cristo vivendo a verdade que Ele revelou, com os olhos fixos. Como Paulo disse em 1 Coríntios 11, 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você se regozija por ser altamente favorecido em ter tido seus olhos abertos para ver a verdade, ser santificado pela verdade, ser dirigido pela verdade. Você se apega à verdade de Deus com todo o seu coração. Quem segue a Cristo não é quem anda pela vida seguindo um vulto, ou ideias, ou algumas experiências. Quem segue a Cristo é aquele que está decidido a fazer aquilo que Ele mandou em sua palavra, como está em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a Ele. E Ele faz isso, Ele obedece, por várias coisas, pela autoridade que Ele vê em Cristo, em Deus, por amor à vontade de Deus revelada em sua palavra, por reverência a sua sabedoria, que Ele conhece em sua palavra. Ele faz isso por zelo pela honra de Deus, pela fé. Ou seja, os mandamentos de Cristo dominam o seu coração. Isso é seguir a Cristo. Embora os inimigos possam tentar persuadir os inimigos de Deus a negligenciar a verdade, o homem está pronto a seguir a verdade, proclamar a verdade e morrer pela verdade. Quem segue a Cristo evita todo pecado conhecido. Quem segue a Cristo ora
para que Ele revele os pecados desconhecidos. Quem segue a Cristo ama a santidade. Quem segue a Cristo anda com Deus e por isso vence os inimigos de Deus. Quem segue a Cristo mortifica os pecados. Sigo a Cristo e não doutrinas. É uma frase vazia, fútil da nossa era, da nossa geração. É uma frase que termina no inferno, que termina na perdição eterna.